Pessoal, agora eu vou demonstrar, adentrando no bloco cirúrgico, e toda essa preparação que é feita no intuito de proteger tanto os pacientes quanto os profissionais de saúde. Então, quando nós chegamos com uma roupa oriunda de fora do hospital, nós devemos colocar uma roupa privativa do hospital para reduzir a chance de entrada de micro-organismos do ambiente externo no ambiente cirúrgico e também proteger os pacientes. Além disso, além da colocação dessa roupa privativa, nós devemos retirar relógios, anéis, colares, pulseiras. Então, todos esses detalhes são importantes no intuito de reduzir esse risco de infecção e de contaminação de uma equipe de uma forma geral. Então, pessoal, agora eu vou demonstrar as etapas que são importantes de paramentação antes de entrar no bloco cirúrgico. Então, aqui nós temos uma roupa privativa que foi lavada para ser utilizada exclusivamente em ambiente cirúrgico. Nós temos a touca para evitar contaminação e queda de cabelo durante o momento da cirurgia. A máscara é imprescindível para evitar a queda de saliva em ambientes estéreis. Aqui nós temos os propés, que é para utilizar nos pés, para proteger os pés do profissional de contaminação. E também pode ser utilizado sapatos especiais. Então, esses sapatos impermeáveis podem ser trocados pelos sapatos convencionais para proteger ainda mais, tá? E aqui, o que é preciso levar para a cirurgia. Então, no meu caso, eu utilizo a lupa cirúrgica, então vou entrar com essa lupa cirúrgica porque vai ser utilizada na cirurgia. E aqui eu deixo separado os locais onde eu vou guardar os adornos, fazer a retirada dos adornos, né? Então, relógios, anéis, crachá com cordão, celular também e a carteira. Então, todos os adornos são colocados em um saco plástico impermeável para que não fiquem expostos no ambiente cirúrgico. Então aqui nós vamos utilizar o armário para guardar os objetos de valor e não levá-los ao ambiente cirúrgico. Agora estou me preparando para realizar a lavagem pré-cirúrgica e a paramentação cirúrgica. Normalmente eu pego uma fita para prender a máscara para que não corra o risco de, no momento da cirurgia, a máscara sair do lugar e parar de cobrir o nariz, que é importante, tá certo? E no meu caso, o óculos de proteção que eu uso é a própria lupa microcirúrgica, que é um instrumental que eu uso para ver as estruturas aumentadas e vai proteger de algum fluido do paciente que possa vir a respingar. Então agora será iniciada a lavagem pré-cirúrgica. No caso de algumas cirurgias ortopédicas, é importante nós colocarmos o avental de chumbo para proteger sobre a radiação que será realizada no momento da cirurgia. Aqui o primeiro protetor de tireoide. E depois o avental de chumbo propriamente dito. Pode parar. Depois. Tá ok. Então agora nós vamos iniciar a lavagem pré-cirúrgica das mãos, tá certo? Então nós temos uma escova específica com substância degermante para diminuir a quantidade de bactérias nas mãos e reduzir o risco de infecção do paciente. Então, asepsia cirúrgica, tá certo? O que é que nós devemos fazer? Então, nós devemos sempre lavar primeiro as mãos e deixar sempre o cotovelo mais baixo. Com isso, nós não contaminamos o local mais importante, que é a manipulação cirúrgica pelas mãos do cirurgião. Então, a água sempre tem que escorrer pela região do cotovelo. E após isso, nós vamos fazer a escovação. Então, essa escovação, um material específico, tá certo? Então, nós lavamos primeiro a mão. Então, primeiro é lavado as mãos e, na sequência, vai ser lavado a região do punho e do antebraço. O que não se pode esquecer nessa etapa de lavagem é lavar a porção das unhas, que devem estar paradas, e, além disso, deve ser feita a limpeza entre os dedos. Então, isso também é importante para reduzir o risco de infecção. Então
após a lavagem de uma das mãos, nós vamos realizar a lavagem da outra mão. E só depois de lavar as duas mãos que nós vamos descer para a região do punho e do antebraço. Isso de forma simétrica. Porque o local que deve ser mais bem preparado é o local das mãos, que é o local da manipulação cirúrgica. Dos punhos e do antebraço, nós lavamos a região do cotovelo, tá certo? E por último, após a lavagem na sequência das mãos, do punho e dos antebraços, nós devemos realizar a limpeza do cotovelo, que é a última área a ser limpa. Após ter feito a escovação por completo, nós vamos lavar o membro, tá certo? Para retirar a espuma, sempre iniciando pela mão, tá certo? E a água, ela deve escorrer em direção ao cotovelo, tá bom? Não pode ser feito da forma inversa para que não corra risco de contaminação da mão. Então sempre lavar primeiro a mão, tá certo? A mão e os dedos, com a água escorrendo em direção ao cotovelo. Então, ao chegar na sala é importante secar as mãos. Então, existe uma mesa de paramentação cirúrgica preparada para isso. Então, nós temos aqui uma compressa para ser feita a secagem das mãos. Então, lembrar de secar bem as mãos para que não haja dificuldade na colocação das luvas. E segue a mesma sequência. Então, primeiro seca as mãos. Depois vai secar os punhos, tá certo? E por último, vai secar o antebraço. Após as mãos estarem secas, vai ser colocado o avental cirúrgico. Então, o profissional só pode pegar pela parte de dentro do avental cirúrgico, tá certo? Então, será feita a abertura pelo lado de dentro. Então, após a realização da paramentação cirúrgica com o avental estéreo, nós vamos pedir ao auxiliar de sala para fechar a região posterior para que não fique saindo. Então, pessoal, após a colocação do avental cirúrgico estéreo, vai se proceder à colocação da luva estéreo, mas com cuidado para não se contaminar. Então a luva ela vem nesse pacote estéreo, tá certo? É importante, durante a colocação da luva, você não se contaminar. Em que sentido? Existe uma área da luva que pode ser tocada com a mão e a área da ponta dos dedos não pode ser tocada, para que não contamine a área que irá manipular o paciente. Então aqui nós temos a luva direita, então pegando pela parte interna da luva, a gente faz a colocação dessa luva. Uma dica que eu dou é sempre cobrir a porção final do avental para que não haja contaminação. E da mesma forma do outro lado, então, a parte interna da luva pode ser tocada, a parte que entrará em contato com a mão não deve ser manipulada e o paciente não será contaminado dessa forma. Então, por último, a reversão da luva por cima do avental.